tinham visto uma pessoa branca até então, que é a Karen, a esposa do Mama Salho. E nossa equipe, junto com irmãos da Espanha, de repente aterrissaram 16 brancos lá. As crianças ficaram muito preocupadas, assustadas, né? Porque é um lugar que não tem nem internet, não tem absolutamente nada. 80% daqueles adultos jovens nunca saíram daquela aldeia. E agora, como conquistar aquelas crianças? Eu estava sentada ali, e eles, quando viam um grupinho de meninos cochichando e olhando, eu já sei, eles estão planejando alguma coisa. E, geralmente, o alvo somos nós, né? Porque, realmente, para eles é estranho, eles não conhecem. E eles cada vez chegam mais perto, até que... E aí eles nos tocam para ver se a gente é real, né? Boa noite, queridos. É uma alegria estar aqui mais uma vez e um privilégio. Eu agradeço à igreja que tem me recebido aqui, e eu sei que tem muitos que oram por mim. E como disseram hoje à noite, às vezes não sabem aonde eu estou, mas graças a Deus que eles não desistem e continuam orando, né? Porque faz toda a diferença. A oração, queridos, é um poder que não tem fronteiras, que não tem espaço, que nem precisa de internet. A nossa internet celestial funciona o tempo todo. Não depende do que a telecomunicação humana faz. Glória a Deus por isso. E por isso, realmente, toda a honra, toda a glória, somente ao Senhor Jesus. Não é porque eu faço, nós fazemos como missão, mas é aquilo que Deus faz através de nós, que somos simplesmente a mão estendida de vocês. Aqueles que oram, aqueles que colaboram, são aqueles que movem as mãos dos missionários. Em todos, não sou só eu, em qualquer parte, o irmão aqui desse projeto com futebol, aonde vocês estiverem. Não esqueçam que em Atos 1:8, como é que está escrito lá? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Balneário Camboriú, Judeia, Santa Catarina, Samaria, Brasil e até os confins da terra. Começa aqui. E vocês têm um belo campo missionário. Graças a Deus, a natureza é muito bonita, mas também as necessidades são muito grandes. Então, mas eu quero falar um pouco para vocês sobre o privilégio realmente que eu tive esse ano de fazer esse tour considerável, que você sabe que, através da missão A Fim de Proclamar, nós apoiamos a igreja que está em alguns países, como Guiné-Bissau, Guiné-Conakry ou Conakry, em Cuba, a igreja em Cuba, e a igreja na Colômbia, no meio das montanhas, no meio das guerrilhas. Então, esse ano eu estive só na África e na Colômbia, e um pouco depois sobre o que se fez aqui, se faz aqui no Brasil, no nosso Pantanal, que é o Pantavida. Então, preparados? Cintos apertados, vamos lá? Vocês estão vendo as fotos, e ali vocês têm uma ideia. Aqui é Guiné-Bissau, aqui Guiné-Conakry, fica aqui nesse cantinho da África. Para chegar lá não é muito fácil, mas pior é quem vive lá. É um país que não tem luz elétrica. Lembra? Eu já falei isso outra vez. E isso significa que o desenvolvimento é desse tamanho. Mas é um lugar onde a igreja está crescendo. E isso é algo maravilhoso, porque Deus não se limita às dificuldades humanas. O evangelho continua voando, continua livre, não importa se é em prisões, se é no meio das florestas, no meio das guerrilhas, Deus não está perdendo o jogo, queridos. A mídia faz questão de mostrar como se tudo que está acontecendo só coisas ruins, e parece que Deus não está fazendo nada. A igreja que perde em proclamar, não aquelas bênçãos vendidas, as bênçãos de fato, de transformação de vidas. Porque quando apenas buscamos bens, os bens se vão. Eu fico impressionada quando vejo esse tsunami e coisas assim, mas como eu estou usando um colete, tá? Aqui nas costas, e não é a prova de bala, que não tenho medo de vocês, mas por causa de um acidente. Eu tive fratura em vértebras, depois vou contar um pouquinho.
Mas, de uma hora para outra, a nossa realidade pode mudar. Nós podemos perder absolutamente tudo, como nossos irmãos no Iraque, no Irã, Coreia do Norte, então nem se fala, nem tem praticamente o que perder, a não ser a própria vida e a família. Mas perdem tudo. Mas o que um homem muito rico do Iraque disse, ele teve que sair da sua terra, da sua casa, na metade do caminho ainda foram atacados, mais uma vez pelo Estado Islâmico, e perderam absolutamente tudo. Mas quando ele chegou no campo de refugiados, ele disse, mas não conseguem roubar o que está no meu coração. A minha fé e a palavra que está aqui, decorada, ninguém pode roubar. Então, qual é o nosso investimento? Aqui, ao nosso redor, que um tsunami pode levar, um temporal pode levar, um acidente te põe de perna para o ar em questão de segundos, ou o que investimos aqui, que nos leva à eternidade. Pode passar, isso aqui é apenas aqui uma brincadeira, na verdade, um momento celestial para mim. Nós estávamos numa aldeia que foi, vamos dizer, identificada não faz muito tempo, pelos nossos missionários que estão em Guiné-Bissau. Mama Sally encontrou uma pessoa e ele começou a falar que ele era da aldeia de Nancholba se diz. E ele não fazia nem ideia que aquela aldeia era ali por perto. 18 quilômetros, mas a gente leva no mínimo 1h30 para chegar lá. Bem mato adentro. E quando chegamos lá, agora isso foi janeiro e fevereiro desse ano, eles só tinham visto uma pessoa branca até então, que é a Karen, a esposa do Mama Sally. E nossa equipe, junto com irmãos da Espanha, de repente aterrissaram 16 brancos lá. As crianças ficaram muito preocupadas, assustadas, né? Porque é um lugar que não tem nem internet, não tem absolutamente nada. 80% daqueles adultos jovens nunca saíram daquela aldeia. E agora, como conquistar aquelas crianças? Eu estava sentada ali, e eles, quando viam um grupinho de meninos cochichando e olhando, eu já sei, eles estão planejando alguma coisa. E geralmente o alvo somos nós, né? Porque realmente para eles é estranho, eles não conhecem. E eles cada vez chegam mais perto, até que... E aí eles nos tocam para ver se a gente é real, né? E eu deixei. Eu queria muito interagir com eles, mas não é simplesmente chegar e abraçar que eles se mandam, né? Então, eu fiquei sentada ali, e um veio por trás, o mais corajoso, né? E me tocou no braço. E eu deixei. Olhei para ele bem devagar, ri um pouco, e aí ele se animou, né? Que não houve nenhuma reação brusca, até que, no fim, nós começamos a brincar. Ele colocou a mão dele para me apalpar, aqui na mão, coloquei a mão em cima, aí vieram todos, daqui a pouco eu estava completamente tomada. E eu louvei a Deus, porque foi quebrado isso me dói muito, que eles não conseguem entender ainda essa diferença, e não sabem. Queridos, esse povo foi roubado, esse povo foi escravizado, eles foram tratados, e ainda são, muitas vezes, como animais. E nós ficamos dizendo, vocês têm valor, não se deixem escravizar novamente. E quando o Evangelho entra, eu literalmente sou extremamente contra alguns cristãos que vão e escravizam de novo, em nome de autoridade espiritual. Infelizmente acontece. Mas esses meninos, nós brincamos, depois adiante vocês vão ver. Isso aqui é na capital, o islamismo crescendo tremendamente também naquele país. Eles negociam, e você era paupérrimo, de repente tem um caminhão, tem uma casa, porque recebe dinheiro da Arábia Saudita e outros países. Não penso que são os cristãos que mandam. Se nós mandamos 10 missionários, eles mandam 100, para evangelizar o mundo com o islamismo. E essa é a intenção dele, transformar o mundo num grande império islâmico. Vamos lá? Só para vocês terem uma ideia que a academia delas é essa, tá? Então, esses músculos tudo são graças ao trabalho que fazem, e não é pouco. Esse aqui eu mostrei porque essas panelas cozinham só no chão, né?
Os únicos que têm ali fogão a gás somos nós, que vira, às vezes, atração turística, porque não conhecem aquela coisa onde sai o fogo, né? Mas, virando essas panelas, as crianças brincando, os acidentes são muito graves. E nós recebemos muitas crianças, adultos, homens e mulheres, com queimaduras terríveis. E o problema é que, geralmente, são, em primeiro lugar, os feiticeiros que cuidam dessa parte, que atende, e aí acaba, não que alguns plastas, vamos dizer assim, algumas porções não sejam boas, só que como são feitos de uma forma completamente contaminada, acaba contaminando tudo, né? Mas sempre que esses aqui já são ali da área onde vivem os missionários. Pode ir? Bom, ensinando, pregando e curando. Essa é a nossa função. Ensinando a viver convivendo com eles. Muitas vezes eu ouço dizer, eles também não querem aprender. Queridos, eu até acho que já falei isso aqui. Se viesse um canadense, um americano, diz, olha, você está fazendo tudo errado, você tem que fazer assim, assim, assim. Você imediatamente larga o que está fazendo e vai fazer como ele mandou. Ninguém faz isso, queridos. Isso não é do ser humano obedecer assim. Eles sempre fizeram assim, sempre viveram assim, sempre ouviram como eles têm vivido todos esses anos. Então, quando você convive e mostra que você está interessado na vida deles, não só em mudar a situação, e Deus vai mudando de dentro para fora, há uma mudança de fato e real, não imposta. Então, pregando o Evangelho, não adianta eles aprenderem a ler, escrever e serem curados e ir para o inferno. Eles precisam conhecer o Evangelho que realmente liberta. E curando também as feridas. Essa menina tem em torno de 5 anos. Lembra que a grande maioria não tem certidão de nascimento, não tem como nós saber. Até uma cena rapidinho, apareceu uma menina com um ferimento muito grande. E o tio trouxe ela, nós perguntamos quantos anos. Ela deve ter uns 5, 6 anos. E a Glaci, essa gaúcha, que com 60 anos deixaram tudo no Rio Grande do Sul e foram implantar uma clínica de saúde bucal, eu já falei outras vezes dela, ela disse, abre a boca. E eu confesso que eu fiquei, mas como é que essa mulher vai olhar a idade da criança na boca? Na hora, eu confesso que eu me assustei. Só que ela é dentista. Ela olhou e disse, não, ela deve ter uns 11, 12 anos. Quando a menina foi embora, disse, Glaci, me conta essa história de olhar a idade na boca. Disse, é só tu olhar a dentição. Disse, me perdoa, eu não sou dentista. Só um detalhe que acontece no meio disso tudo. Essa menina vem sozinha fazer os curativos. E assim a maioria das crianças. Nós recebemos uma menina pequena, essa também tinha em torno de 5, 6 anos, de verdade, e ela pisou numa brasa, porque eles cozinham no chão. E a mãe não viu, os adultos em si não viram que a brasa ficou dentro, queimando. Literalmente, na frente dos dedos do pé ali, aquela polpa do pé queimou totalmente. E o tio trouxe ela pendurada no braço, não no colo, pendurada no braço, como a gente faz com uma galinha, né? Numa perna só. Trouxe assim e nos entregou, e a menina apavorada, porque ela já tinha passado uma semana nas mãos dos curandeiros. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem fazer uma ideia como estava aquele pé, ou talvez não façam. E também para conquistar, porque a menina batia, cuspia, fazia de tudo com medo, até que aos poucos, no segundo dia, foi ainda terrível, todo mundo segurando e ela mordendo para tentar limpar e ajudar um pouco essa criança. No terceiro dia, eu comecei à noite, eu orei e disse, Senhor, nós temos que dar um jeito, como eu vou conquistar essa menina, que além da cura do pé, ela precisa de uma cura interior. Esse pânico que ela estava por causa da forma como tinha sido tratada. E o tio ainda disse, falando em fula, eu não entendo fula, mas a outra entendia, disse, vou chegar em casa e tu vai apanhar porque tu está fazendo esse escândalo. A Glaci ficou muito brava, disse, quem vai apanhar é tu, se eu souber que tu tocou nela, porque vocês são covardes e querem que essa criança seja valente. Ele ficou assustado e no terceiro dia, só pelo poder
do Senhor. Eu comecei a falar com ela e eu falava português, que ela não entende nada, e ela falava em crioulo e eu entendia o que ela dizia. E nós ficamos conversando e só eu e ela fizemos o curativo. E ela começou a me ajudar a tirar o curativo. Era toda uma estratégia. Eu não vou poder ocupar todo esse tempo, mas, queridos, o que está escrito nesse livro é real. O Espírito Santo nos ensina e ele fez a tradução para essa criança. E não sei, quando eu saí, eu dei um abraço, levei ela no colo até o tio dela na moto, e o tio ficou olhando porque eles não estão acostumados. E ela ficou assustada, ela não me abraçou, ela não sabia o que ia acontecer. Até que no quarto, quinto dia, ela já me abraçava. E aí chegou o dia que eu tinha que fazer uma boa limpeza nesse pé. E ela muito assustada quando ela viu uma criança. E eu pegando a tesoura, mostrei para ela o que eu teria que fazer. E continuava falando em português. Dei a ela uma forma de ela me ajudar. Segurando a gás, enfim, fizemos tudo sozinhas. Queridos, isso é o poder de Deus, ele é real. Ele é verdadeiro, não é pela nossa sabedoria, é pelo que Deus faz. E essa menina, quando depois de curada, aquele pezinho já estava praticamente bom, eu sabia que ia ser o último curativo. Quando ela saiu com a moto, ela olhou para trás e deu uma banana. Isso para mim foi a maior vitória, o maior presente que eu podia ter ganho. Foi saber que essa menininha, eu profetizei sobre a vida dela, tu vais conhecer Jesus. E ela só me olhava, e tu vais acabar sendo uma médica que vai ajudar muitos do teu povo. Em nome de Jesus. Há poder nas nossas palavras, queridos, como nós usamos o poder da palavra que tem na nossa boca. Em Tiago diz que nós temos bênção e maldição, como nós usamos essas palavras, abençoando ou amaldiçoando. Não pensem que é sempre assim, que muitas vezes eu me dou em conta de que pisei na melancia, como dizem, né? Mas vamos usar as bênçãos que Deus nos dá. Pode ir. Doutor Ingo, trabalhando na clínica como dentista. Essa aqui é a Fatinha, ela é guinense, já está ajudando ali. Eles aprendendo o quanto eles têm valor e vendo que nós valorizamos o trabalho deles no nosso meio. Não é nós fazendo, é trabalhando juntos. Porque o Ingo sempre disse, eu um dia vou morrer, eu talvez tenha que sair um dia do país. Eles têm que continuar a obra, porque eles são guinenses. Pode ir. Doutor Ingo e a Glaci, a sua equipe de trabalho, esse é o genro, e essa é a equipe de trabalho. Aqui nós temos diferentes profissões, esses meninos aqui aprendendo, esse homem tremendamente transformado, e cada um eu podia contar a história do que Deus fez na vida deles. Pode ir. Novamente, aqui só quero ressaltar, esse senhor representa a Espanha e o Brasil e Guiné-Bissau. Nós temos que trabalhar em unidade, queridos. O corpo de Cristo, não importa a placa, muitas coisas eu posso não concordar, mas uma coisa é inegociável, Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos um alvo, implantar o reino de Deus nessa terra. Não lá em cima, aqui entre nós. Se nós não fizermos isso, se nós não investirmos nisso, nós vamos fracassar como igreja. Nessa situação que nós estamos vivendo como Brasil, queridos. Eu vi tanta divisão entre os cristãos, vi tantas dificuldades. Eu mesma fui chamada de tola, de ingênua, por um irmão. Não pelo vizinho que é sei lá o quê, mas por um irmão. Nos deixamos dividir e não temos capacidade de discernir a obra do maligno, querendo destruir a igreja. Como vai ser quando o anticristo se revelar? Então, nós temos que ter cuidado, ser prudentes, estarmos atentos naquilo que Deus está fazendo. E o nosso primeiro foco tem que ser permanecer na verdade. E a verdade não muda. Quando trabalhamos juntos, o diabo reconhece, porque esse é o atendimento da oração de Jesus em João 17. Quando for em um, o mundo vai reconhecer que somos discípulos. Somos servos de Jesus. Pode ir. Aqui eu trabalho com criança. Essa é a parte da equipe da Espanha. Pode ir.
Nós temos intensificado muito esse curso para identificação de malária. Você sabe que não existe vacina para malária, né? Então ela tem que ser identificada, tratada corretamente. E esse ano teve esse curso que é uma grande ajuda. Através desse curso, eles foram para aquela aldeia onde essa menina tinha queimado o pé, e ali, com o evangelismo, com esse impacto de identificação de malária, há uma nova abertura para ali estabelecer contatos. Deus não faz coisa errada. Deus usa dificuldades como oportunidades para estender o seu reino. Aqui, então, a identificação, pode ir. Outra parte muito importante é a alfabetização de adultos. Ali em Gilead, onde apoiamos Mama Sally, Karen, Ingo e Glaci, 95% dos adultos, especialmente das mulheres, são analfabetas. Então, você prega o evangelho e como você vai fazer? Mas para eles sentirem valorizados, quando eles aprendem a ler e escrever, e aí vem muitos muçulmanos, nós também queremos aprender, porque é uma aldeia com grande quantidade de muçulmanos. Isso tudo bem, é aberto a todos. Mas vocês dão aula também? Sim, nós damos aula, só que o material que nós usamos é a Bíblia. Então, eles vão aprendendo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho vai entrando. Essa aqui é a segunda turma, agora a terceira já está se formando. Pode ir? Nessa aldeia em Nanchoba, nós fomos para a inauguração dessa escola. Isso aqui é só uma fila de criança. Essa escola é numa localidade, ali onde eu brinquei com as mãos, e 5 aldeias ao redor podem mandar as crianças para a escola. Então, vai haver uma diferença. O professor é cristão, nós ajudamos a manter o professor, em vez de tirar as crianças da aldeia e trazer para ensinar eles, não. A gente leva a escola junto com a parceria da Espanha, aonde eles estão. Pode ir. De noite foi passado o filme de Jesus, e uma coisa interessante, nós acampamos ali com eles naquela noite. E eles ficaram muito impactados que essa turma toda vai ficar aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas para mim foi uma noite muito especial. Depois, um dia, quando sair o livro, vocês podem comprar o livro e ler toda a história, tá? Que não dá para contar tudo hoje à noite. Aqui, isso é uma audiobíblia. Para quem acha, queridos, que Jesus ainda vai demorar muito, porque está escrito que virá o fim quando todo o mundo ouvir a sua palavra. Eu sinto avisar vocês, mas Jesus está às portas. Sabe por quê? Através dessa tecnologia aqui. Isso aqui está lá para os esquimós, lá em cima no Polo Norte, não importa onde eles estão, no meio dos ciganos lá no deserto, porque antes se investia em ensinar a ler e escrever para daí codificar a linguagem e daí ensinar eles a ler a Bíblia. Hoje em dia, eles ouvem a palavra de Deus no seu próprio idioma. Graças a Deus por homens e mulheres, jovens e idosos, que estão empenhados em traduzir. Já está em 1.250 idiomas, sendo falado em muitos lugares na face da terra. Então, Jesus está voltando. A palavra está se cumprindo. E aqui, esse aqui é um ex-muçulmano, e quando foi distribuído, os irmãos da Espanha que trouxeram essa tecnologia, esse audiobíblia, distribuímos lá para o pessoal. E eles ficaram muito impactados. Mas Jesus fala balanta? Jesus fala fula? Sim, ele fala. Já nem explicou como funciona a tradução, que fica complicado. Não importa também. Mas Jesus fala. E aí os muçulmanos também queriam esse tal de radinho que fala, né? E o outro lado, mais ou menos esse tamanho, o outro lado é placa de energia solar. Você põe no sol 2 horas, carrega e ele pode ouvir por 6 horas. Então, ouvindo a palavra, nós fomos com o carro para uma outra aldeia, e de repente veio um chefe de uma aldeia absolutamente muçulmana, mais ou menos umas 200 pessoas, e ele veio a trancos e barrancos com aquela roupa, atacando o nosso carro, e queria, cobrando do Mama Sally, por que você não me deu aquele rádio? Aí o Mama Sally disse, bom, eu não sei, você é o líder muçulmano,
É Jesus falando? Sim, mas naquela outra aldeia lá, e mais uma outra, os líderes muçulmanos, depois da reza, se reúnem para ouvir. E eu nem sei do que eles estão falando. Vocês entenderam? Os líderes muçulmanos estão ouvindo, e o outro também queria, porque ele nem sabia, quer dizer, ele também ia ouvir o que, afinal, esse Jesus está falando. Queridos, glória a Deus, o Evangelho está sendo levado a todos os cantos da face da terra. Depois eles vêm na clínica e querem saber e por que isso é assim, por que isso é assado. E aí, esse é o trabalho depois de quem fica lá. 24 horas de atividade. Bem rapidinho só, eu atendi um rapaz com um problema sério nas mãos, eu não vou entrar em detalhes. Veio literalmente com a mão esfarrapada. Filho de um líder muçulmano, de bom poder aquisitivo naquela região. E eu não sabia nem onde começar. Eu disse, eu não sou médica, eu sou técnica de enfermagem. Aí ele disse, não, mas me ajuda, é meu filho, não sei o que. Ele disse, tá bom. Então eu vou lhe dizer uma coisa, tudo que eu fizer pelo seu filho, não é pela minha capacidade ou pelo meu poder. É por causa do Espírito de Sá, do Espírito de Jesus, que me instrui a fazer o que eu preciso. Tá bom, mas faz alguma coisa. Tá bom, fui fazendo, claro que era muita dor e tudo, e aí chegou o dia que eu tinha que fazer um procedimento mais forte, né? Comecei a fazer e foi complicado, porque eu nunca tinha feito isso, não sou cirurgiã plástica, muito menos. Comecei a fazer e realmente ele sentia muita dor. E uma mão ele deixou para mim, a outra mão ele pegou o celular, começou a ver filmes e clicou, e de repente eu vi, ele estava assistindo o filme Jesus, em Fula, na linguagem dele, linguagem muçulmana. E era bem a parte onde Judas estava traindo Jesus, Jesus estava sendo preso, e ele olhou aquilo, porque um pouquinho da história ele conhecia, e começou a ver Jesus sendo açoitado, Jesus sendo crucificado, e o curativo já estava chegando no final. Daí eu pensei, Senhor, me perdoa, mas eu agora vou fazer uma coisa, esse curativo vai durar até Jesus ressuscitar, porque senão ele vai desligar esse celular e não vai saber, não vai ver que Jesus ressuscitou. Jesus não ficou no túmulo. Aí fui passando uma pomadinha, né? Tem o seu jeito de fazer as coisas, e ele me olhava, a Glaci passou e me olhou, disse, eu já estava louca de dor nas costas, mas ele vai ter que ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, o curativo terminou. E ele foi embora. Cada situação é uma estratégia que Deus usa para glorificar o nome dele. Vamos lá, senão você sai meia-noite. Aqui é a escola, a fim de proclamar, lá no interior, que com mulheres pode ir. Se não for para te servir, deixa